Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos a mais uma aula de matemática. E hoje nós faremos quatro exercícios. São as questões 9, 10, 11 e 12, tá? Ainda do caderno base 2 da REM. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Para a questão 9, ele traz aqui para a gente algumas informações. Que diz assim, ó. Observar o primeiro 4. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes 2 a gente pode escrever como uma potência de base 2, ou seja, 2 vezes 2 são dois fatores do número 2, que é 2 ao quadrado. Então, quando a gente calcula a raiz de 4, a raiz quadrada do 4, a gente pode substituir o 4 por 2 ao quadrado, né? Porque 4 e 2 ao quadrado são a mesma coisa, tá vendo? Então a gente pode substituir 4 por 2 ao quadrado. E observe aqui que a gente fica com uma raiz de uma potência, né? Lembra que a gente consegue transformar isso aqui na forma de potência raiz, né? Onde o numerador vai ser o expoente e o denominador da fração ali da potência é o índice. E, simplificando aqui, ou dividindo mesmo, 2 dividido por 2 é 1. Então, raiz quadrada de 4 deu a mesma coisa que 2 elevado a 1, que dá 2. Então, o princípio que a gente está utilizando aqui basicamente é escrever esse radicando aqui, ó, na forma de potência e depois escrever essa raiz na forma de potência, né? Por exemplo, aqui, ó, de novo, 16. O 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 a quarta. Então, ó, raiz quadrada de 16, como é que faz? Né? A gente sabe que o 16 é 2 a quarta, então eu consigo substituir o 16 por 2 a quarta. Aí quando eu escrevo isso aqui, ó, na forma de potência, né? Fica assim, 2 elevado a 4 sobre 2, porque o número de cima é a minha potência, o número de baixo é o índice da raiz. E 4 dividido por 2, ó, se eu divido 4 por 2, isso aqui dá 2. Ou seja, então a gente tem aqui 4, que é 2 ao quadrado. Pergunto, professor, como é que eu sei que o 16 ou o 64 é tudo isso aqui de 2? A gente pode fatorar, né? Se eu pego, por exemplo, o 16 e eu fatoro ele, ou seja, eu vou sempre dividir por números primos e geralmente o menor possível, ó. Você pega o 16 dividido por 2. 16 por 2 é 8, né? 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, o 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, são 4 vezes o número 2, ó. São 4 fatores do número 2, igual tá aqui. 64 é a mesma coisa, ó. 64. Se eu fatoro ele, fica assim, ó. 64 dá para dividir por 2, né? Que dá 32. 32 dá para dividir por 2, que dá 16, que dá por 2, que dá 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 deu 1. Ou seja, ó, 64 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 6 fatores do número 2, tá? Que é a mesma coisa que 2 a sexta. E a gente usa o mesmo processo. Troca então 64 por 2 a sexta. Escreve aqui, ó, esse radical como forma de potência, né? E divide aqui, no caso, de cima pelo de baixo, né? No caso, 6 dividido por 2 dá 3.
E então a gente tem que 2 ao cubo ele é igual a 8, tá? Então esse processo, pessoal, que foi utilizado nesse quadrinho aqui, ó, a gente vai fazer também aqui para a questão 9. A gente vai pegar, escrever esses radicais como forma de potência para poder simplificar ela e ver quanto vai ser o resultado. Se você tiver dúvida, pega e fatora o número, por exemplo, 256. Professor, eu não sei quantas vezes apareceu um fator ali. Então pega o 256, ó, e fatora para descobrir como que a gente vai escrever ele na forma de potência. Ah, 246 dá para dividir por 2? Dá, né? Então 256 dividido por 2 dá 128. Por 2 de novo dá 64. E assim vai indo. Fatora ele. Você vê quantos números 2 vai aparecer aqui, nesse caso, né? E depois escreve ele com forma de potência. Ficaria assim, ó, 64. 9 por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Ou seja, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatores do número 2. Tá? Então 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Ficaria assim, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 8, né? Aí a gente escreve essa raiz aqui na forma de potência. Fica assim, ó. Então mantém a base, que é o 2. E o expoente vai ser 8 sobre 2. Aí dividindo aqui, ó. Quanto é 8 dividido por 2? 8 dividido por 2 dá 4, né? Fica assim, então 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4, a gente já viu aqui em cima, ó. 2 elevado a 4 dá 16, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui dá 16. Fácil, né, pessoal? Raiz quadrada de 9, observe o seguinte: quando eu calculo raiz quadrada de 9, a gente não consegue escrever como fatores de número 2. Por quê, ó? Se a gente fatora o próprio número 9, o número 9 ele não dá para dividir por 2, né? Não é um divisor de 2, nem múltiplo de 2. Então, olha, como é que a gente faz? A gente consegue dividir isso nesse caso, não por 2, mas sim por 3. 9 por 3 quanto é? Dá 3, né? Aí 3 dá por 3 de novo, que dá 1. Ou seja, o 9 ele é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então a gente faz o mesmo processo com 3 ao quadrado. Assim como o 729. Também a gente vai escrever como potência de 3 e não de 2. Beleza, pessoal? Façam aí. Questão 10, ó. Diz assim: Paulo começou a pintar um quadro de forma que no primeiro dia ele pintou a metade da tela, no segundo dia a metade da parte que sobrou, no terceiro dia a metade da parte que sobrou no dia anterior, e assim continuou até terminar a pintura. Complete a tabela com as informações que faltam referentes aos dados da pintura de Paulo, né? Então tá aqui, ó. Então no primeiro dia, a fração correspondente que ele pintou, ó, metade é 1/2, né? Então a parte pintada ficou 1/2. A parte pintada até esse dia, né? Então peguei a parte que eu. 1 significa o total, né? E a, a parte que. Menos a parte que não tá pintada ainda, né? Por exemplo, só tem aqui, ó. Vou representar aqui uma tela. Vamos tentar representar uma tela aqui, tá, pessoal?
Então, se ele pintou, por exemplo, metade, eu vou fazer um corte aqui no meio. Isso aqui é a parte que está pintada, tá? Então, a parte pintada é meio. A parte que não está pintada é a tela toda menos a parte que eu já pintei. Então, menos um meio. Aliás, menos a parte que ainda não está pintada. Com potência, tá aqui, um sobre 2. 1 menos um sobre 2. No segundo dia, qual que é a parte que ele pintou no dia, né? Ó, a parte que sobrou é essa que tá em branco ali, tá vendo? Então, quanto é que ele vai pintar nesse dia? Bom, a metade disso, né? Então, eu vou dividir aqui por 2, ó. Se eu dividir isso aqui por 2, o que ele vai pintar vai ser isso aqui, ó. E qual é a fração que representa esse pedaço? Ó, no caso, para ficar mais fácil, eu vou dividir isso aqui por duas também, ó. Então, nesse dia ele pintou uma parte, se eu for tirar o total, seria quatro partes, né? Uma parte de quatro. Ou seja, ele pintou, então, equivalente a um quarto do que da tela, certo? Então, no segundo dia, ele pintou apenas um quarto da tela inteira. Então, quantas partes já está pintada, né? É a tela toda menos o que falta pintar. O que falta pintar é essa parte em branco aqui, tá vendo? O que falta pintar é um quarto. Como é que a gente representa isso aqui na forma de potência, ó? Um quarto é a mesma coisa que um sobre 2 ao quadrado. Igual tá aqui na frente. Tá? Terceiro dia, como é que ele vai fazer? Quanto que ele vai pintar nesse dia, né? Ele vai pintar metade dessa parte em branca que sobrou aqui, tá vendo? Vou pegar outra cor pra gente representar, ó. Então, olha, a parte em branco aqui, ó, a metade seria isso daqui, né? Vamos supor, ele pintou essa parte aqui agora, ó. Qual é a fração que corresponde a essa parte azul que ele pintou? Então, eu vou dividir as outras partes para ficar de forma igual, tá? Então, no caso, a gente teria aqui oito partes, né? Ele pintou uma das oito. Então, o que ele pintou no dia equivale a um oitavo. E agora? Como representaria a parte pintada até esse dia, né? Se eu pintei um oitavo, essa outra parte que falta aqui também equivale a um oitavo, né? Então, a parte que está pintada até agora é a tela inteira, menos um oitavo. E como é que eu represento isso aqui na forma de potência? Ó, vai ficar assim: um menos um sobre 2 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Fica aqui 2 ao cubo. E assim segue o processo, pessoal. Observe só o seguinte, ó, tem alguns padrões aqui, ó. Tá vendo que a gente está sempre dobrando ó, o denominador? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Justamente por isso que a gente acaba segundo essa forma de potência, ó, de base 2. 2 é 2 elevado a 1. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, enfim. A gente sempre escreve isso aqui na forma de potência na base 2. E tem eles assim, como ficou a tabela para o quarto dia e para o sexto? Então a gente vai seguir, pessoal, o mesmo padrão que da tabela, tá? E preencher para o quarto e para o sexto dia. Depois a questão B diz assim, ó, represente a parte pintada até o enésimo dia. Aqui já era uma ideia de generalizar, pessoal, ah, as informações da tabela, tá? Imagine que a gente tem aqui, ó, um enésimo dia. Como é que a gente poderia representar a parte pintada até o dia? É o mesmo processo, né? É como se a gente fosse olhar qual é a relação que tem entre
o, o número do dia aqui, ó, e os valores aqui, tanto embaixo da parte pintada quanto na potência. Né, ó, observe que a gente tem um número um aparecendo, aqui é 2 elevado a um. Aqui a gente tem o número 2, aqui é 2 elevado a 2. Aqui tem o 3, que é o terceiro dia, tem 2 elevado a 3. Se esse padrão manter, como é que ficaria no enésimo dia, né? Então, possivelmente, aqui ficaria assim, ó, 1 menos 1 sobre 2 elevado a quem? Ao n, porque que é o enésimo dia, tá? Então a gente vai representar, nesse caso, no item B, de forma genérica, certo? Como ficaria a parte pintada? É o mesmo processo, ó. O número que está aqui na frente, ó, ele representa a parte pintada, né? Então a gente teria aqui, ó, que na parte pintada no dia seria 1 sobre 2 elevado a n. A gente não pode escrever como um número porque a gente não sabe quanto vale o n, né? O n representa um número qualquer, um número genérico. E a parte pintada ficaria igual aqui à usando a potência. Ficaria assim, ó. 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Então quando ele fala assim, pessoal, no item B, represente a parte pintada até o enésimo dia, que é a parte pintada até esse dia, né? Ele quer isso aqui então pra gente, ó. Que é 1 menos 1 sobre 2 elevado a n, tá? Essa é a resposta do item B já. E no item C, como seria a parte pintada no dia 15, tá? O 15º dia. Então a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. E é só trocar o n por 15. Aí a gente obtém a resposta da questão do item C. Certo? Questão 11, ó. Diz assim. Cláudio estava realizando uma análise em dados de crescimento como empresa. Ele observou que, anualmente, a empresa cresce segundo a expressão C igual a 4 elevado a m sobre 2, em que C representa o crescimento em porcentagens e m representa o mês do ano. Seguindo a expressão apresentada, quanto que a empresa cresceu no terceiro mês, no sexto mês e no décimo mês? Né, ó, lembrando, a expressão que está dada ali pra gente é isso aqui, ó. C igual a 4 elevado a m sobre 2, onde o C aqui é o crescimento e o M indica o mês do ano. Ou seja, qual é o crescimento no mês 3, né? No mês 3 ficaria assim, ó. Então eu vou trocar o meu M pelo 3, né? Porque o 3 é o mês referente ao ano, ficaria assim. C igual a 4 elevado a 3 sobre 2. Né? Então eu troquei o M ali por 3 e vou calcular. Lembrando, pessoal, que a gente consegue representar isso aqui na forma de raiz, né? Ó, é uma potência com fracionária, com expoente fracionário. Isso aqui ficaria assim, ó, raiz. Então o número de baixo vira índice, quadrada, de 4 elevado ao cubo. E a gente resolve. 4 ao cubo, quanto é? 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui dá 64. Isso aqui, ó, fica assim, raiz quadrada de 4 ao cubo, que é 64. E raiz quadrada de 64, quanto é? É 8, né? 8 vezes 8 é 64. 8 quadrado é 64, então a resposta aqui fica 8. Quer dizer, no mês 3, no terceiro mês, o crescimento que a empresa teve equivale a 8%, né? Porque ele diz que o C indica o crescimento em porcentagem. É só fazer o mesmo agora para 6 e para 10. Beleza?
Só um detalhe, pessoal, que para 6 e para 10, ó, a gente consegue simplificar. Por exemplo, 4 elevado a 6 sobre 2. Aqui eu não preciso escrever isso em forma de raiz, porque eu consigo dividir o 6 por 2, né? No caso, 6 por 2 dá 3. Isso aqui é 4 ao cubo. Aqui eu não conseguia o 3 por 2 porque não daria uma divisão onde daria o número decimal. E pra gente isso não é interessante. Mas quando a gente consegue dividir aqui o numerador pelo denominador no meu expoente, eu posso dividir que fica mais fácil para resolver. Certo? E item B diz assim, ó. Represente o crescimento dessa empresa por meio de uma radiciação, né? É o que nós fizemos aqui, ó. A gente não tem essa potência aqui, onde o expoente ele é uma fração. A gente consegue escrever essa potência, então, na forma de raiz, não é? Igual eu fiz aqui, ó. Só que nesse caso, ele quer a expressão. Então, é só pegar essa expressão aqui, ó, e escrever 4 elevado a m sobre 2 na forma de raiz. Como ficaria isso? Já vou dar a resposta para vocês, ó. Ficaria assim. Então, ficaria que o C é igual. Aí, ó, a gente mantém a base, que é o 4, dentro do radicando, né? Dentro do raiz. E o M vai ser o expoente do 4. E o 2 ele vai ser o índice da raiz. Agora sim, ó. Essa aqui é a formulazinha que representa o crescimento da empresa. Só que agora a fórmula está na forma de radiciação, que é o que ele pediu. Bem fácil aqui também, né, pessoal? Essa música diz assim, pessoal. Crie uma situação em que apareça uma potência de expoente fracionário. Depois, passe para o colega resolver se possível. É claro que essa parte aqui ó, não é possível porque a gente está em isolamento social, enfim, isso não vai acontecer, tá? Mas então essa questão está pedindo para vocês criarem um probleminha qualquer aí, te dar umas dicas para como vocês podem começar o problema, onde a questão lá aborde expoente fracionário, certo? Se você tiver alguma dúvida, vocês podem pesquisar, pessoal, para ter alguma ideia. Podem precisar de alguns problemas aí que envolvam expoente fracionário. Vocês têm uma base de como resolver, como criar um problema desse tipo, tá? Mas é isso. É para criar um probleminha que aborde esse conteúdo aqui, tá? Potência de expoente fracionário. Beleza? Usem aí a criatividade de vocês para criar esse probleminha. Certo, pessoal? Bom, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido e acompanhado, mas já sabem. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários, que eu vou estar aqui, disponível para ajudar vocês, beleza? No mais é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar até aqui e se cuidem. Tchau, tchau.